Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e bênção e alegria no Espírito Santo a todos vocês. E nós vamos ouvir o Evangelho dessa oitava da Páscoa, que está em Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, e diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fica conosco, Senhor. O Evangelho de hoje, nesta oitava da Páscoa, apresenta-nos os discípulos de Emaús. Esses 2 discípulos estão caminhando decepcionados, sem esperança, feridos pelo desânimo e pela dor. Haviam deixado tudo para seguir o Mestre Jesus. E de repente, ele morre de forma trágica e injusta. Fez tantas coisas pelos outros e nada para si mesmo. Mostrou a todos o poder de Deus e morre como um fraco. Quanta decepção carregavam no coração aqueles discípulos. Eles estavam machucados, feridos, e não perceberam que no caminho que Jesus estava do lado, caminhando com eles. Jesus estava caminhando com eles e eles pensavam ser um forasteiro. Quantas vezes Jesus caminha conosco
caminha aqui, hoje, aí com você e não percebemos. E Jesus, percebendo as suas dores, toma a iniciativa e abre um canal de diálogo com eles. Sabia que a melhor forma de curar a dor é falar dela, colocá-la para fora. Jesus os ouve pacientemente e, depois de ouvi-los, começa a ensiná-los, catequizá-los. Os faz voltar ao passado para entenderem o presente. E só entende hoje, irmãos, quem não perdeu suas origens, sua história. Traz à mente e ao coração dos discípulos a palavra curadora de Deus, que cura as feridas mais profundas e enche a vida de ânimo, consola e fortalece o espírito abatido. Jesus vai esculpindo um caminho novo por entre os espinhos e incredulidade, fechamento ao novo que os discípulos trazem no coração. E à medida que aqueles 2 discípulos escutam, vão se abrindo, compreendendo os desígnios de Deus. As trevas que envolviam suas mentes vão se dissipando. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Jesus mostrou-lhes que o sofrimento, as perseguições, as injúrias, fez e faz parte da vida dos seres humanos. Faz parte. Deus se utiliza desses momentos de sofrimento, de perseguição. E quando aquele forasteiro passa à frente como se fosse indo embora e deixando-os para trás, os discípulos pedem: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus fica com eles, parte o pão, os olhos se abrem e Jesus desaparece. Agora não precisam mais ver o Senhor fisicamente. Eles já podem vê-lo no pão repartido, no cálice consagrado. E num impulso, eles se levantam no meio da noite, partem em missão, voltam para a comunidade, retornam para Jerusalém e agora estão dispostos a arriscar tudo por amor a Jesus. Essa é a experiência do ressuscitado, que nós somos chamados a fazê-lo a cada dia, a cada momento da nossa vida. Peçamos ao Senhor que fique conosco. Fica conosco, Senhor. Acompanhai-nos, porque as sombras vão se tornando densas ao nosso redor. Às vezes, a desesperança insinua querer ficar conosco. Fica conosco, Jesus, quando surgirem as névoas da incredulidade, das dúvidas, do cansaço, do medo ou das dificuldades, seja em família, seja no ministério, seja na vida consagrada. Iluminai nossas mentes com a vossa palavra, Jesus. Ajudai-nos a sentir a beleza de crer em vós. Ficai em nossas famílias e iluminai-as em suas dúvidas, sustentai-as em suas dificuldades, consolai-as em seus sofrimentos e na fadiga de cada dia. Que a escuta da Tua palavra faça arder de novo o nosso coração. Que a Eucaristia abra os nossos olhos para que voltemos de novo para Jerusalém, para a igreja, para a comunidade, que pode ser que muitos se encontrem afastados dela. E alimentados pela Tua palavra, pela Tua presença na Eucaristia, corramos a testemunhar em meio à sociedade tão violenta, tão dividida, em meio à guerra, à fome, a tantas dilacerações divididas, tantas divisões, sem rumo, que caminhas conosco nas estradas desse mundo. Ficai conosco, Senhor, ficai conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.